dar uma cadeira para vocês aqui, vocês começarem a se provocar entre vocês mesmos e depois a turma. E dentro do que vocês colocaram, né, da equipe dos sonhos, da Adão que você falou, e agora com essa fala do Heraldo, fica aí a provocação de talvez ter um comitê, um conselho de incidência política, com o cientista político e com o comunicador, para fazer isso que você está falando, porque não adianta ter só uma pessoa dentro do Estado, é importante que isso seja estruturado, e um conselho, um comitê político, jurídico-administrativo dentro do PDB, talvez seja uma composição dessa equipe dos sonhos aí. Um bate-papo entre vocês agora. Não, mais do que uma pergunta, eu tenho uma colocação, que eu acho assim, né, em duas falas. Nós temos uma fala da Marita, que é um pouco mais a utopia desejada. E a fala de vocês dois me pareceu, de certa forma, uma fala um pouco mais pé no chão, né? Tipo, precisamos pensar nos recursos antes da gente inventar moda, né? Ou inventar, expandir tudo. Eu acho que a colocação que eu gostaria de colocar é que eu acho que a gente está num momento para pensar a utopia desejada. E eu acho que o que vai condicionar essa utopia desejada é uma discussão que a gente vai ter amanhã, é como é que a gente garante, né, passos que a gente vai tomar para garantir uma captação de recurso, né? A gente sabe que é difícil captar recurso no Brasil para fazer a pesquisa básica, mas ontem a gente viu, por exemplo, mesmo dentro da SUFRAMA, existe recurso que talvez não vá apoiar a pesquisa básica, mas ele pode apoiar os outros processos em que a gente, com colaborações com outras instituições, podemos promover. O IDESAM mesmo surge para mim como um parceiro para avançar nessa coisa da bioeconomia, que eu não acho que é uma coisa que o PDBFF deveria mergulhar em fazer. Mas é só uma colocação. Então, acho que todos vocês falaram da capacitação, né, falaram das expansões da capacitação. Mais do que uma pergunta, ou talvez uma pergunta, como é que... Eu acho que eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que pensar a utopia desse desenho. Qual que é a utopia que a gente quer chegar? Porque a gente precisa sempre ter a utopia como meta, e a realidade nos coloca as correntes, né, das possibilidades. E é isso. Acho que não sei se é uma pergunta direito, mas qual que seria a utopia, na opinião de vocês? Gostaria de responder com um certo otimismo, porque acho que, uma vez que vocês teriam uma utopia pé no chão, com ideias concretas, que têm tempo, preço, etc., não deveria ser muito difícil, mesmo com o Tom só olhando de cima, de receber apoio para isso. Por quê? Porque o projeto é um projeto famosíssimo, um projeto que tem muita significância no contexto maior da Amazônia hoje, inclusive politicamente. E um projeto, veja bem, fazer um centro rústico e produzir mais material acadêmico, informativo, módulos, tudo isso, e aumentar um tanto, você falou do pessoal, né? Enfim, é muito importante manter a estrutura e os trabalhos em andamento, mas tudo isso não custa muito caro, comparando com outros projetos que internacionalmente e nacionalmente estão sendo financiados, né? Também temos, novamente, o Fundo Amazônia. Quer dizer, e vocês têm a SUFRAMA e talvez outros que podem contribuir com aquilo que, às vezes, é difícil, a contrapartida, né? Que muitas vezes um projeto paga 70%, 80%, mas tem que ter algum comprometimento do governo ou do participante local. Então, vocês, a SUFRAMA tem alguns recursos
essa contrapartida, eu acho que uma coisa que seria muito importante segurar do lado deles. Mas, enfim, na semana que vem, após da conversa que vocês terão com o SUFRAMA, pensaria numa proposta que pode ir para a Global Environment Facility e ter outros contribuintes também, mas realmente colocar alguns números e a utopia realizável, não demasiadamente ambiciosa, no papel. Eu acho que vocês têm uma boa chance de ganhar. Roberto, eu acho que a minha fala não foi tanto de que eu não quero que a utopia se transforme em realidade. Eu acho que a gente tem que ter essa utopia e colocar ela em mente, mas que a gente não faça coisas para que comprometam o andamento da coisa que já está funcionando, entendeu? Ou seja, a Marita colocou claro, né, que a gente tem muito... O projeto é muito atrativo, então, talvez os financiamentos não sejam tão complicados de conseguir. Mas, quanto mais coisa a gente faz, é mais gente que precisa e mais dor de cabeça para quem está coordenando. Então, assim, precisa achar um balanço entre o que realmente a gente gostaria que fosse o mundo ideal e o que é um mundo que é possível de se fazer, né? A operação dia a dia do que já existe, né? Ela é bem complicada, né? E aí, assim, vamos delinear aqui o que é utopia e tentar fazendo ela à medida que os recursos permitam e que a gente tenha pessoal para isso, né? Mas, de jeito nenhum, eu não quero expansões, etc. Eu acho que precisa. Também, a gente não pode ficar ad eternum fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tem que realmente pensar diferente, fora da caixinha. Mas o cuidado sempre tem que ser esse, porque o orçamento é apertado e, como eu falei antes, assim, tem flutuações que acontecem que não estão sob nosso controle, né? Que é a economia mundial, é a política, etc. Eu acho massa isso. Sabe o que eu acho? Sabe qual que é a diferença do pé no chão e da utopia? Para mim é uma questão de prazo. Para mim, é quando você coloca no horizonte de execuções o que você precisa fazer agora a curto prazo para chegar em que situação a longo ou médio prazo, né? Então, eu enxergo muito nesse horizonte, sabe, Beto? Eu acho assim, né? Para alcançar alguns objetivos maiores, né? Mais consolidados, eu acho que você tem que ter algumas ações de curto prazo que elas, às vezes, são mais mesmo pragmáticas, assim, né? Isola ou não isola? Porque isso, eu acho, que acaba, de certa forma, mexendo com as possibilidades, com as probabilidades de obter mais recursos e de se manter como à luz da fragmentação. Então, algumas decisões muito pragmáticas de curto prazo, eu acho que elas facilitam ou dificultam chegar num planejamento de longo prazo, né? Então, acho que a gente teve um pouco dessas duas coisas ocorrendo aqui concomitantemente. E, a longo prazo, eu adoraria, assim, sabe que eu adoraria ter trilhas, assim, no projeto, como tem em La Selva, de cimentada, assim, para poder levar minha mãezinha para conhecer lá. Minha mãe não pode ir no PDBFF, por exemplo, né? Não dá. Mas tem um monte de gente na idade da minha mãe que adoraria ir lá ver a floresta. É um sonho. E eu acho que, assim, em parte, né,
Quando eu olho, a Costa Rica faz isso. A Costa Rica faz isso. A natureza na Costa Rica é acessível para todo mundo. Aqui não é. Então, assim, tem algumas coisas em relação a quem está falando do turismo, etc., que eu acho que a gente tem um monte de modelo funcionando super bem no mundo, que a gente não precisa nem ser muito criativo, é um pouco de copiar mesmo o que outros locais estão fazendo e está funcionando tão bem, né? E, para mim, isso faz parte tudo desse novo do momento que a Marita estava falando sobre o turismo, né? Diferentes segmentos do turismo estarem sendo acolhidos na região aqui, por aí. Eu só vejo uma questão do time, aí, da linha de tempo. Eu só queria falar em cima da fala do Dadão. Ontem a gente comentou isso, né, de conseguir os 2.460 hectares que a Suframa pode doar, máximo, né, exatamente para isso, né, e fazer trilhas. Não tinha pensado nesse nível de sofisticação, mas seria interessantíssimo, né, e algumas coisas que, como não tem tanta beleza cênica assim como num parque nacional, que você vê as cachoeiras, tal, né? Você vê no subbosque, você vê muito pouca atividade de bicho, mas talvez treinar algum dos mateiros que tem mais facilidade com aves lá, para seguir a ideia dos birdwatchers, né? E trilhas identificadas, etc. Mas eu estou falando tudo isso porque eu vejo que isso é uma possibilidade do pessoal da Suframa ter um novo olhar em relação ao PDB, que seria que ele estaria trazendo um pouco mais de turismo para Manaus e seria uma fonte de renda, e eles começarem a ter uma simpatia, que é uma simpatia que, mesmo que a gente fala que publicamos 10 vezes na Science, capa da Science, não vai ter, entendeu? E esse tipo de coisa assim, que talvez não fosse tão custosa de fazer, poderia trazer um outro olhar da sociedade e dos políticos para o nosso projeto. Temos 3 inscrições aqui: José Paulo, Jansen, Mário. Primeiro, quero colocar que eu sou um convidado aqui, sou cria daqui há muito tempo, e a observação que eu vou fazer, já me desculpando por fazê-la, que eu caminhei outras trilhas além da academia, em alguma experiência em administração, alguma experiência em planejamento. Eu estou vendo que tem algumas situações de curtíssimo prazo, médio prazo e longo prazo. E eu vou falar um pouco, vou sugerir alguma coisa de médio e longo, que o curtíssimo prazo não tenho capacidade alguma, quem está vivendo amanhã, para saber como que vai resolver fazer ou não o isolamento. Primeira coisa, a ideia da professora, pesquisadora, sobre tornar um campus, eu acredito que é uma riqueza muito grande daqui, dessa construção de saberes acadêmicos e não, e isso ser reproduzido de uma maneira institucional. E eu discordo um pouco da falta de recursos públicos. Eu acredito aqui, quase todos se mantêm com recurso público, que estão aqui agora. São pouquíssimos que se mantêm com recurso fora. Então, essa questão de um instituto, pensar no instituto, num campus, alguém que teve alguma experiência na criação de universidade, assessorando pessoas e cursos, é complicado? É 5, 10 anos? Mas não é impossível. Tem problemas, mas o orçamento de uma universidade média é mais de R$1 bilhão, pessoal. Não é com muitos problemas. Pessoal, tudo mais, mas não é pequeno. Nós passamos num período muito difícil, mas hoje vamos pensar a médio e longo prazo. Quem sabe no Instituto de Conservação
da Floresta, o Instituto de Conservação da Amazônia. Primeiro momento, mas não tem na UFAM. A UFAM é uma universidade de medicina e engenharia. Estou falando para a Floresta Amazônica. E com esse capital que o PDB, eu falo, estou fora há muito tempo, tem, com essa justificativa, com esse peso acadêmico, e a médio prazo, querendo ter peso político na intervenção, na ação no território, é peso político. Então, a questão do campus, eu acho excepcional essa ideia de agregação. Só dos que passaram aqui no PDB, que a gente não tem ideia direito, e boa parte estão espalhados nos institutos, nas universidades do Brasil, eu acredito que muitos adorariam vir participar disso. Acredito eu. Como eu recebi um convite na quarta-feira, na quinta-feira eu comprei a passagem e estava aqui no sábado. Sem quase 20 anos não pisar aqui. Eu acredito, como eu, deve ter muita gente. E outra questão, a questão da viabilidade financeira, sim, o instituto pode ser para pessoal, mas você vai garantir pessoal, não vai garantir operacional. Essa viabilidade financeira hoje, depende de como a gente monta um instituto, na forma de fundação, você pode ter também essas possibilidades financeiras. Sem ter sustentação financeira, fica tudo num papo. Então, pensar em forma, sim, de viabilidades com dinheiro daqui. É difícil ficar sempre pensando em dinheiro de fora. É complicado isso. E nós somos, querendo ou não, a 8ª ou 10ª economia do mundo. N problemas do Brasil, dá para discutir isso, não é tão simples. E uma terceira questão que eu coloco, que o Dadão colocou, eu acho excepcional. 80% da área, pelo Código Florestal, é para ser mantido, desde que se tenha ação para fazer isso. E essa ação é jurídica. Tanto o Ministério Público, ele reage, e mesmo assim é complicado. E com alguma experiência, esses 80% a gente recorta ele. Existem possibilidades de se recortar. Então, essa experiência de ação jurídica, vou colocar só 2 palavras aqui. Ação civil pública e ação popular, tem que conhecer muito bem, se quiser ter ação real. Sem isso, você não faz nada. Vou falar, vou fazer um trabalho. Não, isso é ação direta. Sem passar pelos órgãos. Só essas ideias, já falei demais. Muito obrigado. Só responder um pouquinho sobre recurso público, né? Desde que eu saí daqui, tudo o que eu faço é com dinheiro público. Só que a realidade do projeto é um pouco diferente. O grosso do que a gente gasta é com salários. E os salários, nenhuma agência de fomento paga os salários. É bolsa, é um negócio totalmente improvisado. Ou a gente gasta dinheiro com seguro de carro, manutenção de carro, né? Eu tenho o mesmo problema. O CNPq, eu consegui um carro. E aí, na última chamada, eu pedi o dinheiro para o seguro do carro. E eles falaram, não, esse edital não vai pagar seguro do carro. Né? Então, é muito engessado. Ao mesmo tempo, eu vejo que, sim, a gente tem possibilidades de ganhar dinheiro de dentro do país, de outras formas, de empresas, né, que tenham mais flexibilidade do que as chamadas tradicionais. O dinheiro de fora, ele veio tradicionalmente de fora porque, basicamente, o Tom tinha os contatos de fora. Mas, de qualquer jeito, esses dinheiros têm uma flexibilidade que eu acho que é ímpar. E os salários é o básico do projeto, entendeu? É muito complicado. Me desculpe, Geraldo, é justamente isso, transformando um instituto num órgão que garante o salário. Gente, a gente já é um instituto nacional de pesquisa
Me desculpa, não garante os salários dos mateiros e dos funcionários. Sim, mas assim, amanhã nós vamos ter uma discussão que vai ligar essa parte financeira. Tá? Eu acho que essa é uma discussão da viabilidade, do que muito do que a gente decidir em termos dos caminhos que a gente vai seguir, vai pautar um pouco como é que a gente prevê amanhã, né? Como é que a gente prevê que a gente consegue priorizar ou definir certas ações em função disso, né? O PDBFF ele tem uma organização não governamental associada, mas ele faz parte do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é um instituto que sofreu uma baixa gigante de funcionários. Nós estamos num aperto, né? Mas ontem saiu 58 vagas para pesquisadores no INPA, no novo ministério. Esse é um ano ainda de muita contenção. O INPA, se não receber muito mais pessoas, vai morrer no futuro, né? A gente sabe disso, é uma problemática nacional. Então, acho que isso afeta indiretamente ao PDB. E amanhã nós vamos ter assim, uma discussão que a gente está tendo dentro do INPA, que vai surgir amanhã. Essa maior o PDB se tornando, de fato, um programa formalizado dentro do Instituto, em que essas pessoas que hoje prestam serviço ao PDB, à pesquisa, mas não sendo funcionários públicos, isso é uma realidade que precisa mudar. E essa é uma realidade que precisa ser construída, né? Não é uma conversa que a gente vai sair daqui amanhã com uma resposta sobre isso. Então, a gente está muito atento a isso. A gente também acha que a dependência financeira, né, que o projeto sofreu ao longo dos anos do Tom Lovejoy, que era quem carregava o barco do projeto, isso não é uma coisa sustentável nem no curto nem no longo prazo. Isso é uma das ações que a gente vai estar discutindo amanhã, em como que a gente muda esse cenário no longo prazo. Então, eu gostaria de deixar essa parte da discussão da viabilidade financeira para amanhã, porque hoje eu gostaria que a gente pensasse nas possibilidades, porque o que a gente delinear de futuro para o PDBFF, isso vai definir as estratégias de captação de recursos que a gente possa ter. E não olhar para a captação de recursos como uma limitação daquilo que a gente pode ir. Então, eu gostaria de sugerir que a gente não ficasse hoje preso na problemática das limitações financeiras, porque eu acho que isso é construível. Isso é sempre, né, a gente pode sempre desenhar estratégias que vão mudar o cenário. O cenário é uma, a gente constrói o outro. E essa discussão do cenário financeiro é uma coisa que eu gostaria de deixar para amanhã, gostaria de focar mais por isso que eu disse a utopia desejada, é onde a gente deve pensar hoje, não se amarrar nas restrições de possibilidades hoje, porque o que a gente decidir de sonho, e aí né, pensar no sonho no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, que vai definir as estratégias de como a gente constrói isso. Tá? Só, desculpem interromper assim, mas eu acho que a gente está tocando num assunto financeiro que eu acho que ele dispersa o nosso foco da discussão de hoje, que é uma discussão mais de visão estratégica de programa, sem a gente ficar amarrado nas limitações que existem, certamente. Posso não obedecer, porque eu acho que porque eu acho, como ponto final dessa conversa de hoje, é importante lembrar as oportunidades. Sem entrar hoje, concordo. A primeira é que tem recursos dentro do país e fora. E o fora também, em parte, pertence ao país. É o BID, é o Global Environment Facility, é o Banco Mundial. O governo brasileiro é coproprietário, shareholder dessas instituições. Segundo pilar será, uma vez que você teria a utopia, o autofinanciamento, pelo menos de uma parte do anual. Se você tiver um viveiro que vende muito, ou se você receber muitos alunos de muitas universidades que passam pelas trilhas, isso gera uma parte, não todo, provavelmente, mas uma boa parte. Terceiro, vocês têm essa coisa lá, Tom Lovejoy
Amazônia Biodiversity Center. Isso, eu acho que meu amigo Tom intencionou como um motor para fundraising contínuo. Eu acho que, com isso, o PDBF terá uma chance de construir um endowment que dá muito mais segurança ao longo prazo. Então, eu só queria deixar esse otimismo. Eu quero... Eu peço para a gente se adiantar, porque temos outros inscritos. Vai lá, mas só para a gente ter... Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia não é um instituto de educação, é um instituto de pesquisa. E isso não tem força no agregar. As pessoas aqui que estão trabalhando necessariamente tiveram que ir para um instituto de educação. E esse projeto tem esse viés natural de formar pessoas, de um modo de não tem que ser estruturado, isso que eu quero dizer. É hora que você vai buscar recurso. Resumindo, buscar recurso sem ter a parte educacional é muito difícil nesse país. Só para a ciência pura é muito difícil. Só isso daí. E para pegar uma frasezinha, se quer perpetuar, se planta uma árvore, quer perpetuar por 50 anos, escreva um livro, quer perpetuar para sempre, eduque pessoas. Estou falando não só publicar, mas formar a ideia do campus que veio da Marita. Isso que eu falo, essa ideia. E é possível viabilizar essa ideia. Instituição de Pesquisa da Amazônia, não é um instituto de educação e pesquisa. Só, desculpa eu falar. Vou ficar em pé aqui, só porque o pessoal pediu da imagem, né? Alguns comentários rápidos e também seguindo um pouquinho nesse caminho. Achei muito legal, né, as sínteses que vocês fizeram. Acho que elas refletem muito bem as perspectivas que a gente conseguiu levantar aqui ao longo desses dias e são caminhos super importantes, né? Alguns a gente olha para o umbigo, né, dentro do próprio projeto, outros a gente olha para o horizonte e enxerga coisas muito legais. Eu vou começar olhando um pedacinho para o umbigo, né? Assim, é impossível não ser saudosista em relação à equipe do projeto, né? A equipe fantástica de trabalho, todos nós que trabalhamos lá tem relações de amizade com essas pessoas e de admiração, porque eles são muito bons, né? Então, assim, a equipe técnica de apoio do projeto é fantástica e sempre foi assim, né? Ontem ou anteontem a gente estava conversando, onde é que está tal pessoa, está vivo, está bem, está fazendo o quê? Porque são relações muito profundas e a gente tem perdido pessoas desse time por conta de restrições orçamentárias, perdas de vidas mesmo, mas o projeto já teve uma preocupação muito forte em substituição dessas pessoas por meio de formação, né? Eu acho que a gente precisa rever isso e forçar mais a barra nesse sentido. A gente precisa formar pessoas para substituir os atuais assistentes de campo para taxonomistas, porque é uma raça em extinção, né? Assim, até entre os nossos alunos. Muita gente chega e já quer ir para o banco de dados, não quer mais ir para o campo e tal. E a gente precisa dessas pessoas, eles são ligações fantásticas entre a floresta, o processo de fragmentação, a biodiversidade e os papers e as teses e tudo mais, né? Eles são peças fundamentais. Então, acho que o PDB precisa, dentro das oportunidades de formação de recursos humanos, voltar a olhar mais fortemente para isso, né? Formar pessoas. Em relação à utopia e coisas mais mundanas, né, que incluem orçamento, eu queria só lembrar da experiência da Fundação Vitória Amazônica em relação à atuação lá em Novairão. Novairão sempre foi a segunda casa da Fundação Vitória Amazônica. E o desejo inicial era o quê? Precisa ter uma casa lá para a gente ter um apoio e tal. Depois precisa ter uma base. Uma base é como a gente tem base do INPA, né? Um lugar com teto, uma cozinha, se tiver um veículo, ótimo, mas a gente é muito modesto nisso. No final, depois de muitas idas e vindas, muita dificuldade, pega dinheiro daqui e de lá, a Fundação hoje tem, de fato, uma base de trabalho que faz cursos, fornece apoio, tem interação com a sociedade local, a interação com a Prefeitura de Novairão, muito forte, até em campanha de vacinação, em tudo. Então, é uma presença da FVA lá que é muito legal. E começou assim, né?
O que precisamos ter uma casa de apoio, uma base, e é muito mais do que isso. É um polo de educação, de interação com a comunidade, de busca de novos talentos para esse tipo de atuação. Então, eu acho bem possível, muito possível, não começar com um campus, mas ter uma base com essas características ou coisas similares na região do projeto. Pode ser lá nas F3, pode ser mais pertinho de Rio Preto da Eva, né? E aí, assim, ter uma atuação a meio caminho, forte, uma interação com prefeitura, em comunidades locais, e já pensar como alavancar isso, né? Concordo com o Dadão que o campus é uma utopia possível. Toda utopia tem essa dualidade. É uma utopia, mas você tem que acreditar que ela de fato dá para chegar lá, né? Não pode ser um sonho. E eu acho que para chegar lá, num campus ou algo parecido, muito ativo, que é o desejável, isso vai exigir um salto em escala do projeto, né? Em todos os sentidos, de orçamento, infraestrutura e tal. Mas concordo com o Dadão, é planejamento, né? Acho que dá para a gente chegar lá. E só para juntar com uma última coisa aqui, de informações que circularam aqui, em relação a recursos, sem ir muito fundo nisso, mas pode ser uma analogia, pode não ser. Por que o PDB não está no portfólio de projetos do IDESAN? Eu não sei se pode, por isso que eu digo que pode ser uma analogia, mas por que o PDB não é elegível para PID da SUFRAMA? Não é forte, não é atrativo ou elegível? Será que é elegível? Eu acho que é. Você ter uma ação forte de PID das empresas do distrito, e aí sim, né, se a gente tiver uma interação com a sociedade, uma devolutiva em termos de educação, formação de pessoas, isso vai facilitar muito a gente captar recursos dentro da própria SUFRAMA, né? Então, eu acho que tinha que ter essa cara, sabe? O PDB como um produto daquele portfólio lá do IDESAN, alternativa de bioeconomia, não sei o quê, que as empresas investem, mas alternativa para investir em formação e tal. Exatamente. Todo mundo vai querer botar um pezinho ali e participar. Então, pode ser uma analogia, pode ser um caminho, mas acho que seria muito legal a gente aproveitar essa reunião, sei lá, do dia 26, né? 28? Maravilha. E colocar isso também, né? Olha, temos interesse em acessar os recursos de P&D, da lei de informática, seja o que for, mas para pensar numa atuação muito forte que pode ter, inclusive, ser uma ponta de lança para essas indústrias da Zona Franca que têm um viés educacional, que queiram participar com a gente nesse processo todo, né? Continuar conhecendo fragmentação, estrutura da floresta, a base para a bioeconomia, mas também tendo oportunidade de crescimento pessoal e intelectual para as comunidades locais. Não sei se o Dadão tem informação, pode falar sobre aquele projeto do pessoal do Miguel Nicoleles, do Instituto do Cérebro e companhia, na periferia de Natal, né, em cidades satélites ali, que alavancou uma iniciativa super interessante nesse sentido, né? Mudou a cara de uma pequena cidade, numa comunidade, colocando jovens que eram jovens carentes da periferia, numa condição de pensar grande, de crescerem profissionalmente, intelectualmente, academicamente, né? Então, acho que pode ser um pezinho de cada vez, deve ser, mas uma base lá, eu acho uma ideia fantástica, pode ser lá nas F3 ou em Rio Preto, mas pensando nisso, muito fortemente em formação de pessoas e chegar mais perto da população, acho que seria muito bacana. Né? Qual é para eu falar? Oi. Tá, então eu vou ficar em pé só para me apresentar, depois eu vou sentar de novo. Mário Conhaft, do IMPA e filho do PDB-FF, mas eu acho que eu vou ficar menos estressadinho sentado. Eu digo isso porque esse é um momento muito emocionante. Eu fico emocionado falando do PDB, eu vejo que está todo mundo muito investido, que importa muito, e isso faz a gente se empolgar e falar e tudo mais, e tenho medo de não conseguir me expressar direito. Eu sinto que esse momento é meio inevitável, instigado pela perda do Tom.
Então, o que a gente está discutindo, de certa forma, é como é que a gente compensa ou substitui ou lida com o fato que a gente tinha um papel executado por alguém que não está mais aqui. E, de repente, opa, como é que a gente faz? E eu queria fazer algumas reflexões sobre o que eu acho que o Tom fazia ou faria. De certa forma, a Rita me pediu fazer isso. Falou, olha, você foi todo ano, por mais que 15 anos, às vezes mais de uma vez por ano, com o Tom. Eu acho que eu tive uma situação meio privilegiada que eu não merecia e não faço jus em comunicar, mas eu estou aqui para tentar lembrar muitas conversas com o Tom ao longo desses anos. Eu sou a pessoa menos prática, mais utópica e menos capaz de gerenciar qualquer coisa que eu conheço. Então, eu não sou bom em propor soluções. Mas eu queria lembrar um pouco algumas coisas do Tom. Primeiro, eu vivia propondo coisas assim, por que a gente não faz isso? E ele vivia freando, falei, não, muito bom, não, excelente ideia, mas... Não. Era muito claro que o tema de fragmentação, do ponto de vista dele, era algo imprescindível. E não estava disposto a abrir mão. E eu não estou dizendo que isso significa que tem que ser assim. Estou só repetindo o que eu senti como uma atitude dele. Era imprescindível não perder a identidade do projeto como um projeto ligado a estudos de fragmentação, apesar de fazer um monte de outras coisas também. Mas é inevitável e é muito tentador reconhecer todas as outras coisas super bacanas que o projeto faz, e super bem. Esse negócio de ter uma equipe de auxiliares de campo, de parataxônomos, de mateiros, incrível, imbatível, que o INPA simplesmente fagocitou, né? E o mundo inteiro vivia, muita gente vive de consultoria, agora o freelance, que é contratado por outros, porque são excelentes. Isso era um ponto de orgulho do projeto e algo que a gente quer ver mantido de alguma forma. A ideia de um centro de treinamento também reflete o fato que é uma coisa que a gente já faz, já está treinando. Então, talvez seja legal refletir rapidinho na evolução dos centros físicos do PDB desde o começo. Começou em casas particulares alugadas num bairro de Manaus, né? Repúblicas. Foi um grande passo, depois de mais que década, ter uma base dentro do INPA. Era uma coisa meio absurda, a gente era ligado ao INPA mesmo, nem sabia direito. A gente ainda sofre desse problema, de certa forma, de uma falta de identidade dentro do INPA. Agora tem uma... Então, a ideia de vislumbrar uma evolução de bases é muito natural e muito saudável, eu acho, e nada obriga a gente a continuar como sempre. Então, vislumbrar esse centro na Fazenda Esteio, por exemplo, é algo que todo mundo, eu acho, que gostaria de ver acontecer. Bom, eu tinha certeza que eu ia ter dificuldade de manter o foco nos assuntos, estava tão claro na minha cabeça, eu peço desculpas, realmente estou tendo um pouco de dificuldade. E isso, eu queria só comentar que reflete também uma outra força que esse projeto tem, que todo mundo está percebendo, que é o exército de formados, de gente que passou pelo projeto, que é uma coisa que foi genial vocês terem essa sacada de convidar a gente. Fazia muito tempo que não tinha essa possibilidade. E eu tenho certeza, dezenas e dezenas de mais de pessoas que estão dispostos a dar de si para o bem do projeto, em várias maneiras, no curto, médio e longo prazo. Então, isso é muito saudável, acho, lembrar. Mas uma coisa que o Tom trabalhou muito e a gente não enxergou muito eram as relações com outras instituições em todos os níveis, né? E a gente não precisa fazer todas essas coisas sozinho, né?
O INPA, obviamente, a gente diz, por um lado, que o INPA é a casa do PDB, mas o INPA não absorve tanto quanto a gente gostaria. Então, trabalhar a relação com o INPA é algo muito necessário. Essa ideia de educação, o INPA tem cursos de pós-graduação. A gente tem uma presença informal nos cursos de pós-graduação do INPA que poderia se formalizar de alguma forma. O MUSA é uma outra instituição aqui que lida com turismo educativo e tal. O MUSA surgiu de dentro do INPA. São as mesmas pessoas, as mesmas. O MUSA pode ser parceiro do PDB também. Tem coisas que a gente não precisa fazer tudo. A gente pode colocar a logomarca PDB, mas não executar sozinho, né? A gente tem parceiros para ajudar. Trilhas, de repente, é o MUSA que toca, ou o Museu da Floresta dentro do INPA que toca, mesmo dentro do PDB. O Ministério, obviamente, MCTI, as prefeituras, como futuros parceiros muito fortes, é algo que a gente tem total condição de explorar. Eu estou imaginando como o Tom gostava de ouvir isso, e se empolgava quando ouvia a menção das possibilidades de novas parcerias. Porque o grande chance dele era isso. Ele era o articulador maior, né? Ele contava, eu não sei quantos de vocês já ouviram ele contar uma história já meio alcoolizado, no acampamento, num certo horário da noite, a mesma história, ano após ano, sobre a visita de dignitários americanos, basicamente a história dele com a conservação no Brasil. E era muito difícil acompanhar a história, entender onde que ele estava querendo ir, e finalmente eu me senti tão incompetente de não entender o que ele estava querendo dizer, que esse ano eu vou gravar. Eu resolvi gravar, e ele encurtou a história pela primeira vez. Ele falava meia hora, uma história falando de flecha de lima e pessoas e tudo, e eu não estava entendendo nada. Mas agora eu acho que eu entendo o que era a principal conclusão da história, que ele escrevia cartões de Natal para cada uma dessas pessoas, todo santo ano. O que ele queria dizer é que a manutenção das relações humanas com seus parceiros atuais, parceiros passados e potenciais parceiros futuros, era o grande segredo de fazer as coisas funcionarem. Tinha sido o grande segredo da carreira dele. Esse nível de atenção às relações individuais com atores. E eu acho que a gente tem uma riqueza de parceiros que a gente mal explora. E a coisa só multiplica exponencialmente com cada geração de novos formados e suas instituições e suas conexões. Então, eu estou super otimista. Eu estou disposto a ser utópico e eu entendo que planejar direito e executar isso não é comigo, que eu sou péssimo nisso. Então, eu só não queria deixar de mencionar algumas coisas específicas antes de parar de blá, blá, blá. O exemplo do câmbio, do dólar ser forte, ser vantagem, e parecer meio contraintuitivo para a gente que vive de real e apanha feio, tem o lado inverso da coisa, que quando o real está forte, essa é vantagem. Saber jogar esse jogo bem, que eu não sei fazer, eu vivo com um pé em cada país e eu apanho dos dois lados, mas não precisa apanhar, se souber fazer, é possível tomar vantagem, proveito da coisa. Então, beneficiar do real quando o real está forte, se beneficiar do dólar quando o dólar está forte. Ter alguém que entende disso na equipe poderia ser útil, porque a gente funciona nas duas moedas. Em vez de ser uma fonte de apanhar dos dois lados, podia ser vantagem. Só uma reflexão. A ideia de reuniões regulares como isso tiraria a vontade de falar excessivamente como eu estou tendo agora e facilitaria a comunicação. Nós temos muita gente, o Beto falou que a gente tem que fazer isso todo ano, eu concordo, vai ser muito saudável.
Por fim, só listando potenciais parceiros, esse ABC, né, o Tom Lovejoy Amazon Biodiversity Center, são parceiros muito fortes nisso. O Tom fazia um tipo de turismo, de doação, todo ano. E isso não tem sido falado, mas é muito comum em grandes organizações. Você faz expedições para seus doadores. E os doadores entendem que estão pagando o dobro do que custa, porque o seu pagamento ajuda a funcionar. E ainda se tornam replicadores da visão da coisa. Chamam outros para os futuros anos. Isso eu acho que tem que continuar. E eu fui meio que garoto propaganda nessas coisas, apesar de estar desligado oficialmente do projeto há muito tempo, e eu digo que eu estou disposto, se for bem-vindo, a continuar ad infinitum, trazendo doadores e mostrando, se for útil. E eu acho que esgotei as coisas na lista que eu queria mencionar. Eu espero ter falado alguma coisa com alguma coerência, que eu tenho clareza de que eu não fui muito claro. Obrigado. Valeu, Mário. Para arrematar, tem um conjunto de comentários que eu vou ler para vocês e aí a gente amarra, porque temos mais 2 apresentações. Então, os comentários. Essas ideias são muito interessantes. O PDBFF possui, da Luísa Magali, possui uma experiência muito interessante de um curso básico, o curso de princípios ecológicos para tomadores de decisão. Dadão, talvez o desafio seja identificar claramente o que é a agenda da estação científica do PDBFF, foco na manutenção dos sítios e na continuidade dos bancos de dados de longa duração, da agenda ampliada de pesquisa do local para o amazônico, foco na integração com outras iniciativas, RAS, RAPELD, para aceleração de síntese na escala do bioma e além. E um outro comentário, agora do José Ulis, expandir é uma tentação. Discutia isso em 2009 com o conselho do PDBFF, mas manter a estrutura core já é um desafio. Poderíamos fazer experimentações de expansão com parceiros, mas talvez a novidade desafiadora é transformar o PDBFF em um campus formal, já que é informal, como disse o Dadão, e abrir novos cursos com a demanda moderna de bioeconomia, carbono, políticas públicas e campos também para experimentação, para dar respostas aos desafios que o DAS demanda. Pesquisa sobre os mecanismos, interações, como já discutido na minha apresentação e mostrando agora pelo Heraldo. E o reisolamento traz algo que não temos, análises temporais longevas em florestas tropicais, com pesquisas clássicas e inovadoras. Agora, Luísa, novamente, acho que é importante, nesse olhar futuro, ter muito claro o que é instrumento, manutenção das séries históricas, e o que é tema, quais perguntas. A questão do financiamento, que o Emílio Bruna traz, é uma infraestrutura local para fazer pesquisa, uma estação biológica, seja qual for o tópico, e um projeto de pesquisa com temas focais definidos e experimentos levantados prioritários, ou uma combinação dos dois. E, nossa, tem bastante coisa. Da Luísa, temos que parar de confundir o planejamento da estação científica com o planejamento da agenda de pesquisa. O José, quase toda a agenda de pesquisa do PDB vem de dinheiro público, conseguimos recursos de editais públicos, pagar salário é o grande desafio. Do Rafael, estamos com... tal, agora você tem uma dura na turma, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Acho que é isso mesmo. Uma última, a questão do Emílio, foi levantada a questão do endowment, para ter uma ideia, para ter uma renda anual de $70 mil, e o valor de endowment precisa ser em torno de $1 milhão. Isso assume um investimento e retorno conservador para mais seguro longo prazo. Bom, é isso. Eu tentei pegar uma síntese, eu nem tentei variar muito a voz, porque senão eu ia me embabananar. Agora é com vocês, para a gente arrematar. Eu posso falar uma coisa rapidinha, daí eu vou passar. É só uma... Daí, sabe por que é uma coisa assim? Viu? Eu achei super legal as colocações que a gente recebeu, e eu tinha uma coisa programada para falar, e eu esqueci de ler. Aí eu queria só falar uma coisa assim, das áreas, o que são as áreas do projeto, né, que a gente está falando, e o que foi o ZE. O ZE foi um movimento muito importante, porque sabe que o ZE fez comigo, e eu acho que com muitos de nós, né, Ana? Ele pegou a gente
e tirou dos polígonos menores do projeto e apresentou uma outra região, viu, Beto? A gente sabe que, hoje em dia, quando a gente está discutindo o distrito aqui, desculpa, mas é que essa reflexão veio com todos esses apontamentos. A gente tem muito mais diversidade, Beto, do que está nas áreas do projeto, na região. Então, como o Jansen mostrou no mapa dele, as campinaranas, quando a gente tem, agora há pouco, né, foi você, Mário, foi o Jansen, me desculpem, me está escapando, falando do turista, né, que é meio, às vezes, puxa, você anda na mata e aqui você não vê bicho, vê menos bicho, né? E, gente, a quantidade, porque eu tinha exatamente escrito espetáculos da natureza, que eu acho que é isso que a gente busca, que existem no distrito. Quando você vai para o Rio Urubu, aquelas encostas, tem lugares no distrito de uma beleza cênica extrema que não estão dentro das áreas. Então, existe toda uma diversidade que a gente não está vendo. Por isso que, mais uma vez, essa visão aí de ampliar um pouco a nossa escala pode ser muito bom. Mas eu penso assim que a gente precisa pensar nessa infraestrutura para receber estudantes, turistas, e que ela tem que ser próxima também das áreas da pesquisa, que serviria como uma base, né? A gente não tem uma estação, né? Você vai para o campo, você não tem uma lupa, você não pode ter nenhum equipamento, é tudo muito, né, rudimentar, agreste. Então, assim, só para pensar em linkar essas duas coisas, né? Talvez a gente tenha algumas áreas da zona do distrito que fossem melhor para fazer essa trilha, fossem mais atrativas, mas vai ter o compromisso de ficar muito longe das nossas bases de estudo, né? Nesse ponto, eu até acho que na cidade lá perto não seria uma ideia. É melhor que seja do lado do projeto. E é junto ao agradável. Tem uma base para receber estudantes, o próprio turista, a mãe do Dadão, né? Confortável lá, ar-condicionado para ela, tudo mais, mas também servir para que a gente consiga fazer, talvez, pesquisas um pouco mais sofisticadas que não pôde ser feito até hoje pela falta dessa infraestrutura física. Bom, por último, eu só queria lembrar só 3 coisas. Primeiro, na minha apresentação dessa manhã, toda a primeira página era como é importante manter a pureza, a continuidade, a força da pesquisa que foi levada até agora. Então, estou plenamente de acordo que isso é a prioridade número 1. Se vamos mais para a parte eu nem chamaria de utopia é muito longe, mas de imaginação daquilo que poderia ser a mais, quero lembrar as colocações que fiz ontem, que isso faz mais sentido no contexto de realmente ver Manaus como com todo o seu potencial de ciência, de instituições, que se isso fosse mais agregado, poderia ser realmente a capital da biodiversidade, da conhecimentos da biodiversidade e avanços na bioeconomia, tipo IDESAN, seria uma coisa significativa. Então, sozinho, o PDB, mesmo realizando as inovações, não será tanto como parte de um conjunto, né? De um quadro maior. E a última observação é a mais leve, lembrando os cartões de Natal do Tom. No último, ele estava muito magrinho, foi um cartão muito triste. E aquelas coisas, enfim, levar
doadores interessados. Inclusive, acho que eles vêm para não ter ar-condicionado. Eles vêm para ter uma coisa rústica, de sentir que eles realmente foram no mato e aprenderam uma coisa lá, até com o mosquito de lado. Mas o que eu queria lembrar é a cozinha do Tom, que era uma coisa única. Numa casa, talvez alguns de vocês estiveram lá, um pouco fora de Washington, na Great Falls Road. Ele comprou, eu acho que Grover's Rest. Grover's Rest era um pub, um lugar onde, no século XVIII, os carros, as charretes paravam para tomar um drink e continuar o caminho. Então, tinha uma casinha lá, com a cozinha dele e a mesa de jantar. Essa mesa de jantar foi uma obra de arte, porque cabia pouca gente, e, normalmente, ele reuniu importante gente que ficaram, assim, pertinhos, nessa cabana. E, realmente, isso foi fantástico. Lá, eu presenciei uma noite com o senador Al Gore, Heinz e Wirth, antes da viagem deles para Acre, após a morte do Chico Mendes. E isso foi Tom. Tinha os jantares dele naquela mesinha, com essa cozinha impossível, e tinha almoços no Senado e no Congresso. Então, você tem uma grande tarefa, Mário, para realmente continuar essa chama. Aparentemente, a gente precisa de seminários PDBFF a cada ano ou 2 anos, né, Mário? Porque tem muita coisa represada e, realmente, a gente seguiria conversando aqui por bastante tempo, mas temos mais 2 apresentações e essa conversa segue à tarde nos grupos menores. Beleza?